Pensa só, todo paciente, cada tecido, cada ser vivo, tudo funciona com base numa lógica fundamental, que é a lógica da célula. É um universo de ordem, de controle, de uma regulação super precisa. Mas o que acontece quando essa lógica se quebra? Vamos mergulhar fundo hoje nas regras que governam a vida e a morte celular, para entender direitinho como o colapso dessa ordem dá origem a doenças como o câncer nos animais que a gente trata. Para isso, nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos-chave. A gente começa com o ritmo que comanda a vida da célula, depois vamos ver os sistemas de controle, os aceleradores e freios. Em seguida, exploramos as formas de morte celular, investigamos o que acontece quando tudo dá errado e, finalmente, o mais importante, como tudo isso se aplica na nossa clínica veterinária. Bom, vamos começar pelo começo. Para a gente entender qualquer doença, primeiro a gente precisa dominar o que é um normal, certo? E o processo mais básico para o crescimento e para a renovação de qualquer tecido é o ciclo celular. Essa é a pergunta de $1 milhão. A divisão de uma célula não é algo que acontece ao acaso, de jeito nenhum. Existe um mecanismo interno, tipo um relógio biológico, que coordena cada passo com uma precisão impressionante. Tudo isso para garantir que a duplicação só aconteça na hora certa e do jeito certo. E aqui a gente vê esse relógio funcionando na prática. O ciclo é essa sequência lógica. G1 é a fase de crescimento, onde a célula fica maior e se prepara. A fase S é o coração do processo, é a síntese, onde o DNA inteirinho é duplicado. G2 é a checagem final, sabe? Um controle de qualidade super rigoroso. E M é a mitose, o grande finale, quando uma célula vira duas. Vamos detalhar um pouquinho mais. Em G1, a célula cresce e meio que sente o ambiente. Se as condições estiverem boas, ela recebe um sinal verde e se compromete a dividir. Aí ela entra na fase S, que é o trabalho pesado de copiar todo o seu genoma. Em G2, ela confere se essa cópia ficou perfeita. E só então ela avança para a fase M, a mitose, para finalmente se dividir. Essa é a rotina padrão da vida de uma célula saudável. Mas o que regula esse relógio? Pensa num carro. Não adianta só ter o motor, né? Precisa ter um acelerador para andar e um freio para parar. A célula tem um sistema de controle que funciona exatamente assim. E aqui estão os pedais. De um lado, o acelerador, que são os proto-oncogenes. Em uma situação normal, saudável, eles respondem a sinais externos e dizem para a célula: opa, pode ir, avança aí no ciclo. Em contrapartida, a gente tem o freio, que são os genes supressores de tumor. Eles são os guardiões, ficam monitorando tudo. Ao menor sinal de problema, eles gritam: para tudo agora! E o principal comando para acelerar geralmente vem de fora, na forma de fatores de crescimento. São moléculas que se encaixam como chave e fechadura em receptores na superfície da célula, os RTKs. Essa conexão é o estopim, é o que dá a partida no motor da divisão celular. O que é fascinante aqui é ver a jornada do sinal. O fator de crescimento se liga no receptor lá na superfície, que ativa uma proteína essencial chamada RAS, lá dentro. A RAS, por sua vez, dispara um efeito dominó de ativações, a tal da via da MAP quinase, que leva a mensagem até o centro de comando, o núcleo. E o resultado? A célula começa a produzir tudo o que precisa para avançar no ciclo. É um sistema de mensagens de uma eficiência incrível. Agora, vamos falar dos freios. E aqui nós temos duas verdadeiras estrelas do rock da biologia celular. A proteína P53 é conhecida como a zeladora do genoma. A missão dela é patrulhar o DNA buscando qualquer dano. Já a proteína RB funciona como um porteiro super rigoroso, controlando a passagem da fase G1 para S. Ninguém passa por ali sem autorização dela. E este slide mostra perfeitamente como a P53 age. Assim que um dano no DNA é detectado, a P53 entra em ação. Ela manda produzir outra proteína, a P21. E a P21 é quem efetivamente pisa no freio. Ela se liga e desativa os complexos ciclina-CDK, que são basicamente o motor do ciclo. Com o motor desligado, o ciclo para, dando tempo para o DNA ser reparado. Certo. Mas e se o dano no DNA for tão grave que não dá para consertar? Nesse caso, pelo bem do organismo como um todo, a célula precisa ser eliminada. Só que o jeito como uma célula morre faz toda a diferença. Basicamente, existem duas formas. Uma morte limpa e organizada e outra completamente caótica e destrutiva. Exatamente isso. Uma é um processo programado, elegante, a gente pode até chamar de suicídio celular. A outra é uma morte acidental, violenta, tipo um assassinato que espalha destroços e causa inflamação por todo o tecido. A imagem aqui é muito clara. Na necrose, à esquerda, a célula incha. Incha até explodir,
derramando todo o seu conteúdo e causando uma resposta inflamatória intensa, uma bagunça. Já na apoptose, à direita, o processo é oposto. A célula encolhe, se quebra em pequenos pacotinhos encapsulados que são discretamente devorados por células de limpeza, sem alarde, sem inflamação. Então, o ponto principal é este. A apoptose é um processo ativo, programado, essencial para manter a saúde do corpo. É o jeito que o organismo usa para se livrar de células velhas ou danificadas. A necrose, por outro lado, é sempre passiva, é consequência de uma lesão grave que leva ao colapso da célula e a danos nos tecidos vizinhos. Agora que a gente já entendeu a lógica de uma célula saudável, estamos prontos para ver o que acontece quando essa lógica desmorona. O câncer não é uma coisa misteriosa, sabe? Ele é, na sua essência, a fisiologia da célula que deu muito, muito errado. É a falha, ao mesmo tempo, do acelerador, do freio e do sistema de autodestruição. Para se tornar maligno, um tumor precisa adquirir alguns superpoderes bem sombrios. Ele se torna imortal, reativando uma enzima chamada telomerase para se dividir para sempre. Ele aprende a criar seu próprio suprimento de sangue, um processo que a gente chama de angiogênese. E, o mais perigoso de tudo, ele desenvolve a capacidade de se soltar, viajar pelo corpo e colonizar outros órgãos, a metástase. A angiogênese é um passo crítico para o tumor. Sem um sistema próprio de irrigação, um tumor não passa de alguns milímetros. Para conseguir crescer, as células do câncer liberam uma substância chamada VEGF. Esse sinal químico atrai vasos sanguíneos que estão por perto, estimulando eles a criar novos ramos que crescem para dentro do tumor, alimentando essa expansão descontrolada. Tá, mas como toda essa biologia molecular se conecta com um paciente de verdade lá na mesa de exame? É aqui que a teoria vira prática e o conhecimento da lógica da célula se transforma na base da oncologia veterinária moderna. Vamos pegar um exemplo super clássico da clínica de pequenos animais, o mastocitoma. É o tumor de pele mais comum em cães e a sua causa está ligada diretamente a uma falha no sistema de aceleração que a gente acabou de discutir. Em muitos mastocitomas, a origem do problema é uma mutação num receptor chamado c-KIT. Ele é um tipo de RTK. Essa mutação deixa o receptor ligado o tempo todo, mesmo que não tenha nenhum fator de crescimento por perto. O resultado? O acelerador fica preso no fundo e a célula recebe um sinal contínuo para se dividir. E é aqui que a fisiologia vira terapia. Hoje em dia, existem medicamentos feitos para bloquear especificamente esse receptor com defeito. E, para fechar, uma curiosidade fascinante que mostra o poder dos freios. Se a gente for pensar na lógica, um animal gigante e que vive muito, como um elefante, deveria ser um alvo fácil para o câncer. Mais células, mais divisões, mais chance de erro. Mas, na prática, eles quase não têm a doença. É o famoso paradoxo de Peto. Qual será o segredo? A resposta está na zeladora do genoma. Enquanto nós, humanos, e os cães temos só uma cópia funcional do gene da P53, os elefantes têm 20 cópias. 20 cópias do supressor de tumor mais importante que existe. Isso dá para eles um sistema de vigilância, um freio contra o câncer que é 20 vezes mais forte. Qualquer célula que ouse se rebelar ali é identificada e eliminada com uma eficiência implacável. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A gente saiu de observar células se dividindo num microscópio para mapear as vias de sinalização delas e criar terapias-alvo. Nós entendemos a lógica celular num nível molecular muito profundo. A grande questão que fica para o futuro é, será que um dia a gente vai conseguir ir além de só destruir as células doentes para de fato consertar a lógica quebrada delas e reprogramá-las de volta a um estado saudável? Fica aí o pensamento.